E aí, tudo bem? Já aconteceu isso com você? Em algum momento em que você estava rolando o seu feed, vendo vídeos, stories, vendo de fato a vida dos outros, um grande vazio tomou conta do seu coração? Juntamente com esse vazio, uma voz sussurrando ao seu ouvido dizendo: eles são incríveis, olha o quanto de coisa que eles estão conquistando, viajando, trabalhando, crescendo, evoluindo. E enquanto isso, você se pega parado, com a sua mão tremendo e se perguntando: o que eu estou fazendo da minha vida? Infelizmente, a comparação virou um vício social. Ela acaba sendo sutil, silenciosa, mas que com o tempo, com o passar dos dias, ela é completamente corrosiva para sua alma. Teve um dia que eu ouvi no Instagram um relato de uma mulher dizendo: eu estava bem, acordei tranquila, estava em paz, até que eu abri as redes sociais e vi o noivado da fulana. A partir desse momento fiquei triste, ansiosa, me sentindo atrasada e de uma certa forma perdida. Sabe o que é mais louco nisso? Que a realidade dela naquele momento não mudou, mas a percepção que ela tinha de si mesma com base na comparação mudou completamente tudo. E é exatamente isso que a comparação faz. Ela tira a nossa visão de nós com base na nossa realidade, aquilo que nós estamos vivendo de uma forma positiva, e leva para um viés completamente negativo a partir do momento que nós nos comparamos no lugar de compararmos, de fato, a vida das outras pessoas, o que elas estão vivendo, o que elas estão fazendo, distorcendo assim cognitivamente a nossa mente. A neurociência nos mostra que o cérebro, ele interpreta a comparação negativa como se fosse de fato uma ameaça real. A área que é ativada é o córtex pré-frontal ventromedial, que é uma área responsável por regular a sua autoimagem, principalmente em relação aos outros. Então, todas as vezes que você se compara negativamente, é ativado no seu cérebro um sistema de dor. Por isso que dói de verdade. Por isso que vem um sentimento muito ruim de desconforto, onde você se diminui, não se acha suficiente, você se coloca numa posição completamente inferior ao de fato que você é, porque você está comparando negativamente e mudando a sua percepção sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. A psicologia chama isso de dissonância social negativa, que é quando você enxerga um ideal e se imagina muito distante desse lugar. E com isso você começa a acreditar que está falhando. Mas aí eu te pergunto, falhando de quê? De algo que foi criado, montado, meditado, filtrado e romantizado pela sua própria cabeça. A comparação, ela é, antiga. Está nas primeiras páginas da Bíblia. A gente vê Caim e Abel. Duas ofertas. Um fez da forma certa, o outro fez da forma errada. Abel fez exatamente da forma como Deus o tinha pedido. Caim não. E com isso, o que Caim faz? Ao invés de olhar para dentro de si e buscar melhorar o seu erro, ele se compara, destrói a vida do seu irmão. Olha o quão forte é isso. A comparação levou a ter uma inveja, essa inveja levou a um homicídio. Olha o quanto que a comparação é perigosa nas nossas vidas. Nós deixamos de olhar para algo que está dentro de nós e buscarmos nos evoluir por conta própria e olhamos para a vida dos outros. E com isso alimentamos constantemente sentimentos negativos no nosso coração. Seja tristeza, seja amargura, seja inveja, seja a raiva, qualquer coisa que não traz uma evolução para dentro de si. A comparação só leva à destruição. É um lugar muito difícil de se estar, porque nós estamos constantemente fixados e olhando para a vida dos outros, sendo que você tem uma vida, você tem uma personalidade, você tem um jeito de ser. Sabe, por muito tempo eu já passei por esse problema, em que ao invés de eu olhar para dentro de mim e buscar me evoluir e comparar-se comigo mesmo, eu olhava para os outros, comparava e falava: nossa, fulano é melhor do que eu, ele fala melhor, ele pensa melhor, ele é mais inteligente. E todas as vezes que eu tinha esse pensamento, esse comportamento, eu só me paralisava. Mas não vale a pena. A mudança começa na sua mente, quando você começa a ver de fato e perceber o seu valor em Deus, o seu valor no seu chamado, o seu valor em quem você é. Você carrega um propósito, uma missão, uma palavra. Você carrega uma identidade e uma digital que ninguém tem. E isso faz toda a diferença, nós entendermos isso. Que nós somos únicos, singulares nesse mundo, por mais que tenha bilhões de pessoas. Você é de uma forma que ninguém mais é. Você fala de uma forma que ninguém mais fala.
Você age de um jeito que ninguém mais age, e é exatamente dessa forma que Deus quer te usar. Ele não quer te usar com você copiando e imitando outra pessoa, não. Ele quer te usar da forma como você é, singular, específico, único, com uma digital que ninguém mais tem. E é exatamente aqui que ciência e fé se juntam e fazem com que a comparação perde a força. Estudos mostram que a gratidão e a clareza de propósito diminui drasticamente a sua comparação e o seu sentimento negativo em relação aos outros. Primeiro, a gratidão. Quando você é grato pelo que você é, pelo que você tem, pela pessoa de fato que você tem se tornado, isso muda caminhos neuronais no seu cérebro e muda a sua percepção de autoimagem de si mesmo. Segundo, sua clareza de propósito. Quando você entende o para quê, o porquê que Deus te chamou. E pessoal, isso não vem como uma receita mágica. Isso se dá com processos, com um tempo de qualidade, buscando entender em Deus de fato quem você é. Isso muda a sua vida, muda a sua mente, muda os seus pensamentos. Quando você começa a ler ali em Salmos, por exemplo, quando Davi declara: desde que eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Quando eu estava sendo formado, fui formado de uma forma assombrosa. O Senhor estava ali do meu lado, já tinha escrito os meus dias no livro da vida. Olha como forte isso é. Isso não foi só para Davi, isso foi para você, isso foi para mim, isso foi para todos nós. E quando nós entendemos e cremos nisso e temos a clareza do nosso propósito e daquilo que nós carregamos, tudo muda. Você para de se inferiorizar com base naquilo que as pessoas estão vivendo e começa a aceitar os processos que Deus quer que você viva para que você chegue no lugar que Deus quer que você chegue. Simplesmente creia nisso, acredite. Eu falo de todo o meu coração. Você carrega algo que mais ninguém carrega. Você não precisa gastar os seus dias se comparando e perdendo tempo negativamente com base naquilo que as pessoas estão vivendo. Não, tem algo grande que você pode viver, que Deus quer que você viva. Basta você passar por um tempo de transformação da sua mente. Igual Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala: não vos conformeis, não torne a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim vocês possam viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 4, Salomão nos instrui: acima de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida, ou a sua vida depende disso. Tome cuidado com o que tem passado no seu coração, seja uma inveja, seja uma raiva, um rancor. Repreenda isso, busque ajuda, busque mudar esse pensamento, porque a forma como a gente pensa determina o nosso comportamento e traz os sentimentos. Busque mudar esse pensamento, seja em Deus, seja através de conhecimento da psicologia, seja buscando o autoconhecimento que todos nós precisamos buscar. Você vai mudar e vai sair dessa. Em nome de Jesus. Tamo junto, que Deus te abençoe e até a próxima.